Caros amigos e amigas, nós teremos uma conversa sobre as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023, que é o documento da CNBB, o número 109. Vamos acompanhar essa reflexão com muita atenção. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023, nos traz um objetivo, que é evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. O que está em negrito é por nossa conta. As comunidades urbanas, tanto na cidade quanto no interior, tudo se tornou urbano. O anúncio da palavra de Deus, palavra-chave, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é outro fundamento importante, que é o seu anúncio, para formar discípulos e discípulas missionárias em comunidades eclesiais missionárias. É o centro, sem comunidades eclesiais missionárias, que são as comunidades eclesiais de base. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, e aqui os pobres entre a juventude, entre os quilombolas, entre os indígenas, toda a classe oprimida, cuidando da casa comum. Aqui nos remete ao que o Papa nos fala na sua carta, falando sobre a ecologia, sobre a casa comum, sobre o meio ambiente. E testemunhando o reino de Deus. O reino de Deus é o centro de toda a nossa evangelização. Nas diretrizes, nas páginas 15 a 16, temos uma introdução que vale a pena destacar. Ela fala da cultura urbana, que é cada vez mais abrangente, tanto na cidade quanto no interior, como a gente já disse. O centro da evangelização deve ser a comunidade eclesial missionária, a SEM. E essa comunidade tem o formato ou tem a experiência de uma casa, que é o lar para os habitantes. E esse lar está nas perspectivas pessoal, comunitária, social e ambiental da evangelização. Por isso, nos lembra o próprio documento das diretrizes, uma frase do documento de Aparecida, número 29, que nos diz: conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que recorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. A comunidade eclesial missionária ela é sustentada por 4 pilares. Pilar do pão, pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e o pilar da ação missionária. É o número 8 das nossas diretrizes, que diz assim: a comunidade eclesial missionária é sustentada por 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. Em cada uma delas, as urgências anteriores, ou seja, das diretrizes passadas, são agregadas e permanecem mostrando sua atualidade. Na palavra, nós encontramos a urgência da iniciação à vida cristã e a animação bíblica, 2 urgências. No pão, encontramos a urgência da liturgia e espiritualidade. Na caridade, nós encontramos a urgência do serviço à vida plena. E na ação missionária, encontramos a urgência do estado permanente de missão. Diretrizes e planos. O que são as diretrizes? Podemos dizer que as diretrizes são princípios, são rumo, são orientações. E essas aqui nos dizem que nós devemos olhar para essas orientações com fidelidade e criatividade. Mas cada diocese, cada paróquia faz o seu planejamento através de sua assembleia diocesana e sua assembleia paroquial.
planejamentos são o quê? É a passagem das diretrizes aos planos. E aí, cada diocese, cada paróquia faz o seu plano, ou seja, o seu caminho, as suas estratégias. A CNBB, ela tem o plano de pastoral quadrienal. Por exemplo, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil de 2015 a 2019, que era o documento 102 que nós estamos vendo aqui, tinha o 22º plano de pastoral do Secretariado Geral, que foi de 2016 a 2019. Agora, as diretrizes atuais de 2019 a 2023 vão ter também o seu plano de pastoral, que será o 23º plano pastoral do Secretariado Geral. As nossas diretrizes, elas trazem como referência esse documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, a conversão da paróquia. Chegamos nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023, no capítulo 3, fala da Igreja nas Casas, que vão das páginas 47 a 67. A Igreja nas Casas, a casa da comunidade. A casa, um dos lugares privilegiados para o encontro e diálogo de Jesus e seus seguidores com as pessoas. E aí nós vamos encontrar como Jesus se identificava com as casas. E aparece várias citações que Jesus estava andando nas casas, ou seja, na comunidade. A igreja na casa. Os primeiros cristãos tinham relações para além dos laços familiares. Por isso dizia que aquela comunidade fazia parte de sua família. Tá? Sua família não era só a família de sangue. E aí vemos alguns trechos bíblicos que nos falam dessa pertença à família de Deus. A comunidade eclesial missionária, comunidade de comunidades, sustentada por 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária, que traz as urgências anteriores das diretrizes passadas. Iniciação à vida cristã e animação bíblica, liturgia e espiritualidade, serviço à vida plena e estado permanente de missão. E aqui, novamente, um quadro apresentando esses pilares e essas urgências. Comunidades eclesiais missionárias. Elas se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias, grupos por afinidades. Pessoas que se reúnem, movidos pela fé em Jesus Cristo, para a escuta da palavra, para viver a fé cristã numa sociedade de contrastes. E aí elas procuram promover a mútua ajuda, se abrem para a sociedade e o cuidado da casa comum. Remete aqui a encíclica do Papa, Laudato Si, louvado seja. Aqui está o que nós chamamos o retrato da comunidade, sustentada nos 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. E essa ação missionária, ela tem uma porta. Essa porta entra e essa porta sai. E aí, essa comunidade é sustentada nos 4 pilares: pão, palavra, caridade e ação missionária. A entrada, a gente diz que seria o que nós chamamos de a pastoral da acolhida ou o ministério da acolhida. E a saída seria o que nós chamamos de pastoral da visitação ou o ministério da visitação. Ou seja, não pode faltar na comunidade a acolhida e o trabalho de visita às famílias. A casa é uma imagem rica, humana e biblicamente. E aqui a gente vai perceber que essa casa tem laços humanos profundos, ela é uma cooperação de todos, ela tem maior proximidade às pessoas e também é um compromisso com quem está ao seu entorno, ou seja, quem está na vizinhança. E essa casa tem, digamos assim, esse duplo movimento: a entrada e a saída. A entrada, o entrar, o acolhimento, o pastoral da acolhida, o ministério da acolhida. O sair, a saída, a missão, a pastoral da visita, da visitação ou o ministério da visitação. A ação missionária é o estado permanente de missão. O pilar da ação missionária, estado permanente de missão, vai do número 114 a 120.
e vai nos lembrar que a missão é o paradigma de toda ação eclesial. Tanto também que as nossas diretrizes começam com o grande objetivo, evangelizar. A grande missão da igreja, da comunidade, é evangelizar. E aí nos lembra Papa Francisco, que nos apresenta um modelo missionário. E nesse modelo missionário nós devemos ter iniciativa de procurar as pessoas, o envolvimento com a vida diária e os seus desafios, o acompanhamento paciente em seu caminho, o reconhecimento dos frutos, mesmo que esses frutos sejam pequenos. O querigma não pode ser dado como pressuposto, nem entre os membros da comunidade. E aí nós temos essa passagem linda de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 40, que é o fundamento do pilar da ação missionária. Passando adiante, anunciava o evangelho a todas as cidades. E aí vão rumo à casa da Santíssima Trindade. É o número 121 a 123. A ação evangelizadora e pastoral tem como meta a salvação da pessoa e da humanidade. Salvação, que se entende aqui no sentido integral, da alma e do corpo, ou seja, é o destino final ao qual Deus chama todos os homens e todas as mulheres. E aí a diretriz no capítulo 4 vai falar da igreja em missão, as páginas 69 a 89, e a conclusão na página 91 a 93. A igreja em missão. Para aplicar diretrizes da ação evangelizadora na igreja, nós precisamos focar na comunidade, seja ela pequenas ou grandes, no campo ou na cidade, a partir de paróquias e de grupos reconhecidos pela autoridade eclesial. Ali é o ambiente de testemunho determinante para anunciar a boa nova, a boa notícia, e acolher quem dela se aproxima e ir ao encontro das pessoas. E aí se apresenta a comunidade, a casa. Para isso, devemos abrir as portas, ser sinal profético, e essas comunidades que também se reúnam em espaços que não estejam residentes, em qualquer lugar. E aqui diz salões comunitários, os espaços nas igrejas, espaços públicos e até mesmo os espaços improvisados. A casa, espaço do encontro, são comunidades que precisam ser oásis da misericórdia e deserto da história. Que essas comunidades devem proporcionar esse momento do encontro, devem se tornar casa de oração, de mergulho no sagrado, no mistério revelado. A comunidade deve ser um lugar de encontro com Deus. Casa, lugar da ternura, ela deve superar a superficialidade de relação mecanicista, ou seja, fundada no fazer as coisas, mas inspira-se na vivência fraterna e na solidariedade das primeiras comunidades. Muito mais do que fazer coisas, vivenciar, ter experiência do dia a dia de ser comunidades, lugar da ternura. A casa, lugar das famílias. E esse lugar das famílias é uma comunidade que vai ao encontro das famílias em sua realidade concreta, com as suas luzes e sombras, com as suas contradições inerentes à condição humana, com o objetivo de quê? Acolhê-las na comunidade. A casa é lugar de portas sempre abertas. Quem está dentro é chamado a sair e ir ao encontro do outro, onde quer que ele esteja. Ou seja, ir ao encontro do outro, onde quer que ele esteja. No pilar da ação missionária, Estado Permanente de Missão, o documento, as diretrizes, nos apresenta alguns encaminhamentos práticos. Primeiro encaminhamento, acompanhar a realidade urbana com observatórios da realidade das cidades, suas tendências e alterações. Investir na presença nos meios de comunicação social, especialmente nas redes sociais, é o que nós estamos fazendo aqui, para conversar com cada um e com cada uma sobre as diretrizes, de maneira especial sobre o pilar da ação missionária. Valorizar como espaço missionário os hospitais, as escolas e as universidades, o mundo da cultura e das ciências, presídios e outros. Implantar também os conselhos missionários diocesanos e paroquiais e regional, em todos os níveis, paróquia, diocese e regional. Priorizar visitas missionárias, promover missões jovens, juvenis, valorizar a cultura do encontro,
promover as pontifícias obras missionárias, que todos os anos nos proporciona o mês missionário e que vamos trabalhando todo mês de outubro a cada ano para evangelizar e promover essa missão aqui dentro da igreja, fora da igreja e também indo além da igreja na missão até adigentes. Devemos também propor, como encaminhamentos práticos, acolher e concretizar as prioridades e projetos do Programa Missionário Nacional. O PMN é um programa lançado pelo COMINA, pelo Conselho Missionário Nacional, abraçado pelos COMIRES, Conselhos Missionários Regionais, e também pelos COMIDES, Conselhos Missionários Diocesanos, e pelos COMIPAs, Conselhos Missionários Paroquiais. Olhar para a Amazônia como dom de Deus, e aqui sem perder de vista a encíclica do Papa, Laudato Si, louvado sejas. Valorizar a dimensão mariana e outras formas de piedade popular na evangelização. Maria que é nos apresentada como ícone da missão. E aqui deixamos uma pergunta para você refletir na sua comunidade, você também refletir pessoalmente. Para promover a comunidade eclesial missionária formada por discípulos missionários, o que precisamos reforçar para garantir a conversão pastoral? E nos números 203 a 210 tem a conclusão. E vale a pena lembrar o que nos diz a diretriz. A pedagogia do processo, mais do que um recurso metodológico, é uma mística na espiritualidade cristã. Então, nós vamos fazer acontecer essas diretrizes tendo uma espiritualidade. Nosso pano de fundo é a espiritualidade como centro, a missão. As diretrizes gerais da ação evangelizadora hão de inspirar todas as instâncias eclesiais. As comissões pastorais da Conferência Episcopal, da CNBB, os regionais, as igrejas particulares, que são as dioceses, as paróquias, os seminários, as pastorais, comunidades ambientais, movimentos, associações, as novas comunidades que estão surgindo, os organismos, como é o caso das Santas Missões Populares, que agora é uma organização religiosa Santas Missões Populares, as universidades e escolas católicas, meios de comunicação eclesiais, entre outros. E o documento termina lembrando para nós este Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aqueles que aguardam. Tudo isso vocês podem encontrar também, eu coloco publicado em slide Xared, mas também vocês podem encontrar no meu canal no YouTube, Proto Paulo David, e também no meu blog Saberes. Tudo isso você acompanha com muita facilidade. Obrigado a vocês que acompanharam e que possam aproveitar essa experiência para fazerem as comunidades eclesiais missionárias, as SEBs, crescerem cada vez mais, sendo comunidade de comunidades uma nova paróquia. E a conversão pastoral da paróquia possa acontecer. Até breve. Até um próximo encontro.